Boa noite. Boa noite, Neuza. Boa noite, Sabrina. Hoje nós vamos fazer um bate-papo, né, com o Padre Gil, sobre o livro do Deuteronômio, tudo que nós estudamos nessas 5 semanas, né? E também estou à disposição para responder as dúvidas de vocês. Se tiverem dúvida, é só mandar as perguntas que eu vou lendo e vou respondendo para vocês, tá bom? Espero que estejam todos bem, na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, tenham tido uma ótima semana. E vamos trabalhar, né? Vamos falar um pouco de tudo que fazer aí uma apanhada aí de tudo que nós falamos nesse mês de setembro. Tudo que nós vimos sobre o livro do Deuteronômio, né? Já estamos em outubro, como o ano está passando muito rápido, né? Já estamos aí às portas da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida. Você sabe que antes o padroeiro do Brasil, né, era São Pedro de Alcântara, né? Até continua, mas aí o Papa Pio XII instituiu Nossa Senhora Aparecida, né? Rainha e padroeira do nosso país. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, uma imagem que os pescadores encontraram, né? Perto bem perto ali no portinho, onde hoje é a Basílica, Nossa Senhora Aparecida. Foi encontrado por 3 pescadores, diz a tradição que esses pescadores precisavam pescar, porque eles precisavam alimentar uma grande autoridade que estava chegando, né? E junto com as grandes autoridades do Império também vinham o seu staff, né? Então, e eles no Rio Paraíba, né? Inclusive o Rio Paraíba em Tupi-Guarani quer dizer rio ruim de peixe. Então já era um rio ruim de peixe, vocês veem. E aqueles 3 pescadores, por uma pressão política, precisavam pescar para alimentar essa autoridade e todo o seu staff. E por um milagre, né? Primeiro pescaram parte da imagem, depois pescaram uma outra parte. E é interessante na história de Nossa Senhora Aparecida, né? Na pesca milagrosa que nós chamamos, é o seguinte: o primeiro milagre já acontece na pesca da imagem. Por que eu falo isso? Porque naquele contexto era comum as pessoas que tinham suas imagens quebradas em casa jogar no rio. Como depois ficou muito tempo, o pessoal que tinha imagem quebrada levava nas cidades do interior, levava no cruzeiro, né? Toda cidade do interior tinha uma cruz no alto e levavam num cruzeiro, né? Para depositar lá as imagens quebradas. Hoje a tradição o pessoal leva para as paróquias, né? Mas então eu falo que o primeiro milagre está ali porque o que seria mais óbvio seria quando eles pescaram a primeira parte da imagem, já teria jogado novamente no rio. E não, eles guardaram a primeira parte, depois pescaram a segunda parte da imagem. E não era uma coisa comum porque eles tinham como ideia, né, dentro da religiosidade popular, que você pescar ou guardar, né, uma imagem quebrada, se pescar uma imagem quebrada, isso trazia mau agouro, isso trazia má sorte, né, para quem fizesse isso, né. Então por isso essa tradição de jogar
a imagem, né? E, outra questão, né? É a imagem Nossa Senhora da Conceição, né? Tanto é que é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E essa imagem provavelmente foi feita ela foi produzida por um Frei, né? Que era um Frei que produzia no Rio de Janeiro imagens, chamado Frei Agostinho. E pode ser que foi produzida por esse Frei Agostinho ou por algum dos seus alunos, alguns dos seus discípulos, né? E a terracota, eles encontravam esse barro, né? Geralmente no... Boa noite, Fabiana. Geralmente eles encontravam esse barro, né? Na região de Salesópolis. Então era uma imagem feita de terracota, por isso que a terracota é porosa, né? Por isso que a imagem ficou escura no rio, né? E se mantém escura. Boa noite, Len. Então esse é um pouco não é o nosso tema, né? Eu tô um pouco para vocês da história aí da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? Que se tornou aí a rainha e padroeira do Brasil. Um dia, se vocês quiserem, nós podemos falar um pouco mais sobre essa religiosidade popular, sobre Nossa Senhora Aparecida, sobre essa questão de vários títulos de Maria, né? Alguns títulos bíblicos, né? Outros títulos dogmáticos, né? Podemos conversar um pouco disso. Mas hoje, como eu falei para vocês, está previsto a gente bater um papo com o Padre Gil. Estou aguardando a entrada dele para a gente começar a conversar aí um pouco sobre o livro do Deuteronômio. E vocês também, gente, fiquem à vontade aí, como eu disse, boa noite, Guilmar, para mandar perguntas para a gente interagir um pouco. O que vocês acharam do livro? Gostaram? Qual foi a mensagem que ficou para vocês sobre esse mês da Bíblia? Eu acho muito válida, né? Essa tradição da nossa igreja Boa noite, Henrique, seja bem-vindo. Essa tradição da nossa igreja em setembro, né? E já expliquei por quê, né? Mês de São Jerônimo. A gente estudar um livro da Sagrada Escritura, né? E o ano que vem essa tradição vai completar 50 anos. Então, teoricamente, né? Faltam 23 anos para ver todos os livros da Sagrada Escritura, né? Mas com certeza vão se repetindo, né? Porque gerações vão, gerações vêm. Então essa tradição tão linda. Mas uma coisa que eu falo para vocês, hoje nós temos... o padre, o senhor está chamando, mas ainda não apareceu. Pera. Adicionando, vamos ver. Estou adicionando aqui o padre. Deu falha na comunicação. Nossa, como eu sou ruim de... Adicionando. Vamos ver se a gente consegue, né? Estou adicionando o padre Gil. Vamos lá. Tomara que dê certo. Vamos rezar. Boa noite, Pina. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Pina. Boa noite. Muito bom ter vocês aqui conosco. Aqui está aparecendo para nós que está adicionando, padre. Não recusou. Ué? Vamos ver.
Adicionar. Só um minutinho, tá, gente? Eu estou tentando resolver aqui para a gente adicionar o Padre Gil. Tá chamando, padre. Vamos ver se agora dá certo. Aqui para mim tá aparecendo adicionando. Adicionando. Gente, enquanto nós estamos tentando adicionar o Padre Gil, se vocês quiserem mandar perguntas, pode mandar. Padre, para mim aqui está aparecendo como recusado. Ele vai para adicionar o senhor. Aí. Olha lá, incluir. Acho que o senhor tem que aceitar alguma coisa aí. Não sei por que está dando recusou. Olha lá, eu encontro o senhor aqui. Adicionar. Adicionar. Olha lá, adicionando. Tem alguma coisa aparecendo para o senhor aí, padre? O senhor tem que concordar? Boa noite, Henrique. Seja bem-vindo. Creuza, seja bem-vinda. Beth, seja bem-vinda. Gente, enquanto a gente está tentando aí conectar o Padre Gil, uma coisa que, né, o Papa Francisco assinou um documento, né, lá justamente na terra de São Francisco, né, na cidade natal dele em Assis, né, tutti fratelli, né, todos somos irmãos. E é interessante como esse tema de todos são irmãos no sentido até voltando àquilo que nós estudamos dentro do livro do Deuteronômio. No livro do Deuteronômio, nós estudamos a lei e dentro da lei, né, nós vimos aquilo que de mais importante dentro da lei e dentro do livro do Deuteronômio.
que é a opção preferencial de Deus pelos pobres, pelas viúvas, pelos órfãos. Aqueles que, quem são os, no livro do Deuteronômio, pela lei de Deus, se seguisse a lei de Deus como foi dada e como ela deveria ser, não deveria existir pobres, nem viúvas, nem órfãos. Eu cheguei a explicar isso para vocês. Nas comunidades se formavam famílias e dentro dessas famílias todos eram assistidos. A viúva, o órfão, o pobre, o estrangeiro, todos eram assistidos. A gente pode ver isso tanto no livro de Ruth, como a gente pode ver também no livro justamente de Josué, com Raabe, né? Falei isso para vocês, a prostituta, né, de Jericó, onde ela é preservada e vai para o meio do povo viver dentro de uma família. Ela é adotada dentro de uma família. Ela se torna membro daquela família. Então, dentro da lei de Deus, dentro daquilo que Deus propôs, não deveria existir. Repito, viúva, pobre, órfão e estrangeiro. E dentro desse documento, o Papa Francisco vai falar justamente dessa questão da periferia, essa questão daquele... Porque quando o Papa Francisco ele fala para nós em periferia, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, ele não está falando em periferia territorial. Ele está falando em periferia existencial. Aqueles que estão à margem da sociedade. Dentro de um regime capitalista, selvagem, injusto, quem fica à margem ou na periferia dessa sociedade? Repito, dessa sociedade injusta, dessa sociedade que é mapeada e comandada pelo capitalismo selvagem. Justamente aqueles que não consomem. Gente, raciocina comigo. Tento imaginar um irmão, um morador em situação de rua, tentando entrar em um shopping da cidade. Vocês acham que é possível? Como vocês acham que esse irmão em situação de rua vai ser tratado dentro de um shopping? Será que ele vai ser bem tratado? Será que ele vai ser bem atendido? Infelizmente, com certeza não. Porque justamente porque não consome. Ele está na periferia existencial. E o Papa Francisco ele vai falar muito dessa periferia existencial. Por quê? Porque esses são aqueles que estão na periferia existencial, são aqueles que Deus tem predileção. São aqueles os favoritos de Deus. Né? Inclusive na parábola que Jesus fala de Lázaro, né? O homem rico. E é interessante, na parábola do homem rico, nós sabemos o nome daquele que Deus tem predileção, porque o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. Nós sabemos Lázaro, o nome de Lázaro. E Lázaro quer dizer aquele que é cuidado por Deus, aquele que é amigo de Deus. Isso que quer dizer Lázaro. Então nós sabemos ali que está ali o amigo de Deus, num lugar especial. E onde está o homem rico? O homem rico está numa distância tão grande que mesmo que Lázaro quisesse dar água para ele alimentar, não conseguiria. Porque a distância é enorme. E essa distância, infelizmente, começa aqui. Não começa lá no reino de Deus. Não é Deus que provoca essa distância. Essa distância é provocada por uma minoria e por uma minoria capitalista, onde se coloca o lucro
acima de tudo e acima das pessoas. Se eu tenho lucro, se eu consigo, tá bom. Eu não estou falando com isso aqui também, gente, que é proibido ou nocivo a pessoa ser rica, a pessoa ter bens, a pessoa ter a empresa dela. Não é isso, gente. Eu estou falando aqui daquelas pessoas que colocam isso acima de Deus. E colocando acima de Deus, vai se colocar acima dos seus irmãos. Outra parábola, outra agora não, uma parábola, né, no Evangelho, quando o jovem rico fala para Jesus, mestre, o que eu preciso para entrar no reino de Deus? Ou no reino dos céus? Jesus vai falar, né, seguir os mandamentos, né? Ah, tudo isso eu faço. Mas quando Jesus chega para ele e fala assim, então, já que você faz tudo isso, eu estou vendo, vai lá, vende os seus bens, e vem e segue-me. Participa do meu caminho. Quando Jesus fala, segue-me, o que Jesus está nos dizendo? Por que o evangelho é atual? Por que nós temos que viver o evangelho hoje? O segue-me ali de Jesus, ele é justamente caminhar. Os primeiros seguidores de Jesus eram conhecidos como seguidores do caminho. Se a gente pegar o evangelho de Marcos, uma das chaves de leitura do evangelho de Marcos é o caminho. Jesus saindo da Galileia e caminhando até Jerusalém. E dentro desse caminho que Jesus faz, essa caminhada, né? O que representa quando Jesus chega e está, a gente lê o cego Bartimeu, Bartimeu quer dizer filho do precioso, quando ele está à beira do caminho. O que isso representa, estar à beira do caminho, aquele cego? Nós não temos que colocar aqui, gente, ficar preocupado com a cegueira física. Nós temos que ficar preocupado com a cegueira teológica. Ali, quando Jesus fala para o cego, venha para o caminho, o que Jesus está fazendo com aquela pessoa? Está incluindo no caminho. Então, o que Jesus vai representar esse caminho para Jesus? Ou vai nos representar através desse caminho? Um caminho de inclusão. Todas as ações de Jesus foram ações de inclusão. Então, você fala assim, como é ser cristão hoje? Ser cristão hoje é justamente a gente ser instrumento dessa inclusão. O cristão ele tem que ser alguém que saiba trabalhar essa inclusão e trazer as pessoas para a inclusão. E o que é essa inclusão? É trazer a pessoa para a dignidade. É você dar dignidade à pessoa. Quando você pega um irmão em situação de rua, você dá um alimento, você dá a roupa, você pode suprir a necessidade dele, temporal. Mas o que você tem também que suprir? Até mais importante, óbvio, não estou fazendo aqui uma hierarquia de importância nesse sentido, né? O irmão, óbvio, ele está em situação de rua, ele está com faminto, ele está com frio, óbvio que nós temos que dar isso. Por isso que a igreja faz essa obra caritativa maravilhosa. Mas também nós temos que, junto com isso, concomitantemente a isso, dar a esses irmãos o quê? Dignidade. Quando você pega esse irmão de rua, você conversa com esse irmão de rua, você escuta esse irmão de rua, você está dando a esse irmão dignidade. Boa noite, Sandra, seja bem-vindo, Toninho, seja bem-vindo. E é interessante, gente, que eu cheguei a ouvir, né, de autoridades, que a Covid ela não ia atingir os irmãos, ou não ia ser forte a transmissão da doença entre os irmãos em situação de rua, porque ninguém parava para conversar com eles. Se ninguém parava para conversar, ninguém dava atenção, provavelmente eles nem iam ter a doença, que não precisava se preocupar. Olha que absurdo, gente.
como a sociedade secular vê essa situação. Então, o Papa Francisco fala na sua carta, na periferia existencial, ele está falando justamente nessa situação. E ele está falando numa situação também, uma crítica a esse capitalismo selvagem. E se dá o exemplo, e eu posso dar um exemplo aqui para vocês. Boa noite, Deger, seja bem-vindo. Uma coisa que vamos analisar, gente. Vamos analisar. Por isso que nós temos, a partir do texto bíblico, nós temos o texto, o contexto e o pretexto. A gente lê o texto, a gente vê o contexto do que estava acontecendo com o autor bíblico e trazendo para nós. Então, toda aquela realidade do Deuteronômio sobre a questão dos pobres, viúvos e tudo que nós estamos discutindo, dos excluídos, olha só. Até então, boa noite, Jaime, seja bem-vindo. Até então, qual que era a situação mundial? Nós estamos falando em globalização. Agora é o seguinte, é o comércio aberto, é todo mundo consumindo, nós podemos viajar, vamos de um país para o outro, é a globalização, todo mundo é igual, os pobres e os ricos, os países pobres, os países ricos. Então isso foi a que foi pegado pelo capitalismo nos últimos anos. Não tem mais barreiras, então o que o país de primeiro mundo está consumindo, o país de terceiro mundo vai consumir, as relações são essas. Mas o que aconteceu e com esse vírus? O que esse vírus mostrou para nós? Coisa totalmente contrária ao discurso. Porque o que aconteceu? Com o vírus, cada um se fechou dentro do seu país. Quer dizer, então nós podemos falar assim, cada um se fechou dentro da sua bolha e simplesmente cada um, né, como diz o dito popular, cada um cuida do seu umbigo. Não vamos dar chance, você não pode entrar aqui porque se você vai me trazer doença. Você não pode ir para lá, vai trazer doença. E a economia, então cada um vai cuidar da sua economia e ninguém vai ajudar ninguém. E quem acaba sofrendo? Aqueles países também que estão dentro dessa periferia. Aqueles países que o Papa coloca isso, que a dívida externa desses países tem que ser perdoada. Por quê? Como é que um país tem condições de dar saúde se ele tem que pagar altos juros da dívida externa? E quais são os países mais endividados? São os países mais pobres. Então, quer dizer, os países ricos, muito nós vimos, já estão saindo da crise. E é interessante que os países estão saindo da crise, a gente escuta falar só dos países do dito do primeiro mundo. E os outros? O que a nossa imprensa traz para nós sobre a situação no continente africano, a situação em outros países da América Latina? Nós sabemos muito bem. Toda hora, nos Estados Unidos é isso, aconteceu isso, mas pronto. Na Europa é isso, mas é a realidade dos outros países. E como vai ser a realidade pós-pandemia? Nós estamos vivendo dentro desse capitalismo selvagem, aqui mesmo, aqui no Brasil, vou dar exemplo do Brasil, a nossa realidade é o Brasil, e essa realidade que nós se aprofundamos e conhecemos, todos nós aqui vamos em supermercado. Todos nós, acredito. O que aconteceu com o preço dos alimentos? Simplesmente subiu tudo. Alguns maus empresários estão aproveitando. Já tem produtos faltando. Domingo mesmo eu fui com a minha esposa no mercado. Eu não vou me lembrar o item, mas tinha uma gôndola lá vazia. Até minha esposa mostrou e falou: olha, tá vazio. O que é isso, gente? Faltando produto. A hora que começar a faltar produto, vai começar a
ter o quê? Infração. Aí esses nossos irmãos que estão hoje necessitados, a necessidade deles vai aumentar muito mais. Nós vamos ter pessoas com muito mais dificuldade, muito mais pessoas em situação de rua, muito mais pessoas precisando da nossa ajuda. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês que talvez possa até chocar alguns. Não é missão da igreja, não é missão da igreja, olha o que eu vou falar para vocês, não é missão da igreja o sentido de dar cesta básica, ajudar as pessoas necessitadas. Essa não é a missão da igreja, a missão da igreja é evangelizar. Só que onde falta o Estado, entra a igreja. Por isso que a igreja se transformou na maior obra caritativa do mundo. Por isso que a nossa igreja, porque onde falta o Estado, entra a igreja. Infelizmente, vocês viram. O dinheiro da saúde, o que virou em muitos estados? Corrupção. Tem governador afastado, secretário, é dinheiro daqui, é dinheiro. Quer dizer, virou a farra do boi, né? E aí, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Quem entra? A igreja. Porque para nós, a nossa salvação é por Jesus Cristo. Nós seremos salvos somente pela misericórdia de Cristo e não pelos nossos esforços. Porém, como diz São Tiago na carta dele, a fé sem obras é morta. Ao contrário, né, do que foi pregado por Lutero, né, solo fide, né, solo escritura, né, só a escritura, nós temos a tradição da igreja, nós temos o magistério e nós aprendemos que a nossa igreja, desde que ela foi fundada, ou que ela nasceu, né? Nós não conseguimos nem marcar a data da fundação da nossa igreja, que ela foi se construindo em Cristo Jesus. A nossa igreja opera obras caritativas, justamente para quê? Para suprir as necessidades desses irmãos que estão lá no livro do Deuteronômio. Esses irmãos mais necessitados. Merilane, boa noite. Esses irmãos mais necessitados. Se a gente pegar as cartas paulinas, e esse é um item que eu vou falar para vocês, que perpassa todas as cartas paulinas, né? Se vocês pegarem a carta a Filipenses, os últimos versículos da carta aos Filipenses é um bilhete que Paulo escreve justamente agradecendo o quê? A coleta. E vocês vão ver, carta ao Coríntios, vocês vão ver a coleta. Vocês vão ver falar tanto de coleta, coleta, coleta. Mas o que é essa coleta? Porque Paulo, ele nunca usou dinheiro da comunidade, parece que só a comunidade filipense ajudou Paulo financeiramente, as outras, Paulo nunca aceitou, porque Paulo sempre pregou o seguinte, eu tenho que viver do meu trabalho e evangelizar. Então Paulo nunca pegou o dinheiro, aceitou o dinheiro das comunidades. Inclusive, Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, vai nos falar que Paulo ele produzia tendas. Mas o que é esse, Vinícius, seja bem-vindo, boa noite. O que é essa coleta? Essa coleta é o seguinte, gente, em determinado momento, mais ou menos ali no ano 60, mais ou menos, teve uma grande seca, uma grande fome em Jerusalém. Os irmãos, os santos, né, que Paulo coloca, e aqui o livro do Deuteronômio trata bem essa questão de santos, né? E santo para nós, a palavra santo, né, do hebraico kadosh, quer dizer escolhido. Então são aqueles que são escolhidos, aqueles que são separados, então eles são os kadosh, santos. E Paulo vai falar que os santos em Jerusalém estão passando dificuldade. Então essa coleta, o que é? É para suprir a necessidade da comunidade de Jerusalém.
Então, essa questão da a obra caritativa da igreja, essa questão das pessoas que estão vivendo na periferia existencial, já está na origem, na base da nossa igreja. Eu não gosto muito de um termo, que é um termo aí que às vezes a gente escuta, né? A igreja primitiva, né? A igreja, eu não gosto muito desse termo, igreja primitiva, mas para quem quiser, goste e quiser usar, desde o do início da igreja primitiva, nós já temos essa questão da obra caritativa. A gente vê em Atos dos Apóstolos, inclusive eu indico para vocês a leitura do livro do Atos, é um livro de muito fácil compreensão, é um livro muito bonito, que vai retratar justamente a nossa primeira comunidade, e pode ter certeza que não é diferente das nossas comunidades hoje. A questão daqueles que vendiam os seus bens, né? O livro retrata dessa maneira: eles vendiam os seus bens e ele deixava aos pés dos apóstolos. A palavra os pés, gente, na Sagrada Escritura, quando nós tratamos de pés na Sagrada Escritura, nós falamos de intimidade. Então eles iam lá e deixavam seus bens, porque eram aqueles que tinham intimidade com a comunidade, intimidade com os apóstolos. Em alguns livros, os pés, essa intimidade com os pés, igual no livro de Ruth, é uma questão até sexual, né? A Ruth vai deitar nos pés de Boaz, né? Mas está ligado ali à questão sexual. Mas na maioria dos casos, o pés está ligado à intimidade. Então, eles vendiam os bens e iam levar. Eles levavam esses bens para os apóstolos? Não, eles levavam esse bem para a comunidade, porque eles eram felizes e viviam em comunidade, viviam em paz, porque eles dividiam os bens. Não existia aquele que tinha mais do que o outro. Era feita uma divisão onde todos eram atendidos. Em alguns momentos isso causou dificuldades para eles ou para a comunidade? Lógico. A gente vê bem no capítulo 6, ou se não me engano, no capítulo 6, a instituição já da diaconia, né? Diaconia quer dizer serviço, para aqueles que estavam se sentindo abandonados na comunidade. Então, gente, tratando um pouco do livro do Deuteronômio, para essas questões sociais, o que eu quero que você grave bem na cabeça de vocês, a questão da lei, do livro do Deuteronômio, é justamente isso. O livro do Deuteronômio vai mostrar para nós como Deus, ele deseja que naquela comunidade, assim como na nossa, não tenham desigualdade social, não tenha pobreza, não tenha gente vivendo nas periferias existenciais. Não tenha esse capitalismo selvagem, essa concentração de renda, essa desigualdade, onde poucos têm muito e muitos não têm nada, né? Então, gente, a gente tem que brigar por isso. E ao contrário do que dizem por aí, o que eu estou falando para vocês não é comunismo, tá? Tá? Dom Helder falava, né? Que quando ele alimentava os pobres, ele era chamado de santo. Quando ele falava em igualdade social, ele era chamado de comunista. Eu vê bem, gente, não é, estou colocando aqui, não quero que vocês entendam isso, porque às vezes as pessoas falam isso nas redes sociais, já é taxado de comunista. Não, gente, tem nada a ver. Inclusive o comunismo também é uma utopia, não é um regime perfeito, nós já temos exemplos disso no mundo. O que eu estou falando para vocês é a praxis cristã. O que eu estou falando para vocês é a prática cristã. É como Deus quer que os seus filhos vivam. E é isso que nós temos que anunciar, é isso que nós temos que colocar adiante. É isso que as nossas catequistas devem ensinar, as suas crianças desde pequeno. Sim, desde pequeno deve ser ensinado isso. Colocar na cabeça das crianças essa questão de justiça social. Para quando elas se tornarem adultos, tenham embutido ou infundido nelas
a questão social. Sair dessa máxima, sabe, gente? Cada um por si. Isso não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é cada um por si. A vontade de Deus é que sejamos irmãos e vivemos na fraternidade. Como diz o Papa Francisco em seu documento, tutti fratelli, todos irmãos. Independente de religião, independente de credo, todos nós, filhos de Deus, todos nós cristãos, todos nós merecemos dignidade. E nesse sentido de todos nós irmãos, independente de credo que professe, uma coisa também que eu quero falar um pouco para vocês, né, nesse tempinho que falta, é justamente uma outra questão, essa questão da religião, gente. A religião é religare, né? Jesus, quando ele esteve, né, o Jesus histórico que eu estou falando, quando ele esteve aqui junto de nós, que o Verbo se encarnou e se fez carne, né, como diz no prólogo de São João, Jesus não veio aqui falar para nós, olha, eu vim aqui fundar uma nova igreja. Não. Jesus não veio fundar uma nova igreja. Uma coisa que nós temos que ter consciência, o que Jesus veio falar? Jesus veio falar justamente do que nós temos falado até agora, da inclusão social, da justiça social, da irmandade, da fraternidade. Jesus não veio falar especificamente de uma religião. Jesus veio o quê? Revelar o Pai. E revelar o Pai na sua plenitude. Mostrar o que Deus quer do homem. Revelar esse Deus ao homem. Quando eu falo revelar esse Deus ao homem, revelar Deus é revelar o quê? É revelar tudo o que Deus quer. E que Deus é. E que Deus é? Deus é amor. A essência de Deus é o amor. Então, o que Jesus vem nos falar? O que Jesus vem nos pregar? Esse amor. Eu sei que amor na nossa sociedade é uma palavra que se tornou tão banalizada, né? Todo mundo um chama o outro de amor, outro dia hoje está chamando de amor, no outro dia já está odiando, mas Jesus veio o quê? Pregar essa plenitude do amor, né? Como diz em grego, esse amor ágape. E pregar esse amor ágape é pregar justamente o quê? Essa justiça social, essa inclusão. E Jesus mesmo falou, eu não vim mudar nada na lei. Então, aquela lei do Deuteronômio, Jesus só veio mostrar o que Deus quer daquela lei. Como que nós devemos viver de acordo com aquela lei, de tudo que nós estudamos no livro do Deuteronômio. E Jesus fala, o que Jesus veio? Mostrar a lei, porque com o tempo, o que a gente vê no Antigo Testamento é que eles vão deturpando essa lei, vão sendo usada essa lei para interesse de uma minoria. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O Templo de Jerusalém se torna o maior banco do Oriente. Vocês veem que Jesus, a única vez que a gente vê Jesus, né, irado, bravo, é justamente, né, nós não devemos usar, né, a palavra irado, né, ira é pecado, mas que a gente vê Jesus consternado, vamos dizer essa palavra, com alguma situação, é quando ele chega ao templo e vê o que tornou o templo. Uma casa, ele fala, tornar a casa de meu pai uma casa de negócios. Ali não tinha mais importância o culto ao Deus verdadeiro, o culto ao Deus do amor, o culto àquele Deus que no Antigo Testamento pregou a justiça social, pregou o amor, como a gente vê no Deuteronômio, pregou a sua preferência pelos excluídos. Não, o interesse naquele momento, naquele contexto do templo, qual que era? O comércio. E eu vou dar um exemplo para vocês. A gente vê nos evangelhos que
de acordo com, até nós estudamos isso, com a reforma do rei Josias, que está lá também no livro do Deuteronômio, nós falamos muito disso, os judeus, eles eram obrigados a pelo menos uma vez por ano a ir a Jerusalém, especificamente para a festa da Páscoa. E ali oferecer um sacrifício, um animal. Gente, a pessoa poderia ser um criador de ovelhas. A pessoa, vamos dar um exemplo, a pessoa podia ter lá no sítio dela lá, vamos trazer um pouco para a nossa realidade para vocês entenderem. A pessoa podia ter lá no sítio dela lá 100 ovelhas. Mas ela não podia pegar uma daquelas ovelhinhas e levar para o templo para sacrificar. Ela tinha que comprar a ovelha no templo. O que isso se torna, gente? Monopólio. Que é o que os grandes grupos empresariais fazem aqui no Brasil com a gente. Monopólio. Principalmente quando eles se sentam em torno de uma mesa, colocam o preço no produto e não tem para onde a gente correr. Vou dar um grande exemplo disso. O preço da gasolina. Tá, tudo bem, Fábio, não tem monopólio. Um é 10 centavos, 20 centavos mais barato que o outro. Não tem monopólio, gente. O governo dita as regras e isso não é um monopólio estatal. E outros casos que nós temos também dentro da iniciativa privada, monopólio do cimento, monopólio de vários itens, o próprio monopólio das proteínas animais. Nós temos o maior frigorífico do mundo, vocês sabem de quem eu estou falando, e eles simplesmente ditam o preço, gente. Simplesmente eles ditam o preço do produto e nós vamos, ou você compra, ou vocês pagam. A Silvana está falando cartel, é justamente isso mesmo, Silvana. O monopólio se transforma, quando você tem uma empresa que dita o mercado, é um monopólio. Quando algumas ditam o mercado, você tem um cartel. E é exatamente isso que acontece. Então, quando é uma só, a gente tem um monopólio. Quando se reúne algumas, nós temos o que nós chamamos de cartel. Então, gente, o Templo de Jerusalém se tornou um monopólio. A autoridade religiosa, ela era a autoridade civil, ela mandava e aquilo tornou o grande banco do Oriente. Por quê? As pessoas vinham de fora da diáspora. A palavra diáspora quer dizer aqueles que moravam fora, aquele que mora fora, aquele que é autóctone de um lugar, e ele vai morar fora, ele está na diáspora. O que é autóctonos? Autóctonos são aqueles que são nativos da terra. Por exemplo, nós não somos nativos do Brasil. Quem são os autóctonos para nós? Os silvícolas, os índios. Eles são os autóctonos. Então, o que acontece? Aqui quando ele vai morar fora, ele vai morar numa diáspora. Então, aqueles que moravam na diáspora, no mundo grego, e eu posso dar um exemplo para vocês do próprio Paulo, né? Paulo da cidade de Tarso, morava fora no mundo grego, e ele vinha para justamente as festas em Jerusalém. Então, eles vinham, então eles traziam moedas diferentes. É como hoje. Nós vamos sair do Brasil, vamos para outro país, a gente tem que fazer o quê? O câmbio, não é? A conversão. E a Sagrada Escritura fala nos cambistas. Então tinha que fazer a conversão da moeda para comprar o animal para fazer o sacrifício, gente. Olha no que tinha se transformado o templo de Deus, que era para ser um lugar de adoração a Deus, um lugar de encontro de Deus com Deus, um lugar de encontro com a palavra, se tornou um grande comércio. E essa é a grande crítica de Jesus. Por quê? Aqueles que tinham condições, até nisso tinha desigualdade social. Aqueles que tinham condições iam lá e ofereciam a sacrifício grandes animais, ou vários animais. Aqueles que não tinham condições, ofereciam o quê? Aves, animais pequenos, mas tinha que oferecer. E isso a gente vê em Lucas,
que Maria vai lá e oferece o quê? Um par de rolinhas, não é isso que Lucas nos fala? Aí vocês veem que a questão da desigualdade, essa questão da periferia que o Papa Francisco fala, né? Porque às vezes a gente fala assim na questão da periferia, dessa desigualdade social, hoje. Mas isso é um problema que já está há anos no meio do povo. Um problema histórico muito gravíssimo que vem de muitos anos. Eu entendo que esse problema hoje ele até piorou. Ele até piorou. Porque, gente, quantos milhões de pessoas passando fome? Quantos milhões de pessoas desempregadas? Que nós vimos aí nessa pandemia no nosso país, né? A gente passava filas e filas na Caixa Econômica, aquelas pessoas tentando pegar aquele auxílio que o governo dá. Aqui na frente da minha casa, daqui uns dias vai inaugurar um shopping, né? Aqui no Tucuruvi vai inaugurar um shopping. Gente, eu saio de manhã para trabalhar, muito triste, você vê a fila dobrando o quarteirão de pessoas querendo uma vaga de emprego. Outro dia eu estava até comentando, eu cheguei em casa e comentei com a minha esposa, falei, é tão triste isso. E tinha uma moça lá de chinelo de dedo procurando emprego. Gente, ninguém procura emprego de chinelo de dedo. Se a pessoa estava de chinelo de dedo, porque ela não tinha coisa melhor para colocar no pé. Para procurar um emprego. Olha como é essa questão social no nosso país. Como está essa questão no mundo. E essas são as críticas que o Papa Francisco está fazendo. Críticas tão atuais e tudo baseado no quê? No Evangelho. Eu dei vários exemplos para vocês do Evangelho. O Papa não fala nada fora do Evangelho. Os nossos padres, nas suas homilias, não vão falar nada fora do Evangelho. Por isso que os livros bíblicos são tão atuais. Nós vimos essa situação no livro do Deuteronômio, e você vê que é uma situação que perpassa tantos anos, milhares de anos. Por isso que eu sempre falei para vocês, a Sagrada Escritura não está escrito lá no fim, no último capítulo dela, no último versículo, fim. É um livro que nós estamos escrevendo. E tudo que eu falei para vocês, dentro dessa crítica social, isso, eu não estou saindo fora do assunto de teologia. Eu não estou saindo fora de tudo que nós estudamos. Nós estamos, nesse momento, fazendo teologia. Isso é fazer teologia. É pegar o texto sagrado e trazer ele para iluminar o nosso momento. Eu sempre falo, quando a gente está em dificuldade, a gente está naquele momento, o que eu vou fazer naquele momento? O que eu posso fazer? Gente, faça a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? Jesus que esteve aqui, caminhou conosco aqui e continua caminhando, está à nossa frente. Ele mostrou para nós o caminho da inclusão. Então sempre cabe essa pergunta: o que Jesus faria? Qual seria a atitude de Jesus? Eu tenho certeza que Jesus estivesse hoje aqui em São Paulo, dentro do nosso contexto, ele estaria alimentando essas pessoas. Ele estaria dando dignidade para essas pessoas. Ele estaria visitando a casa dessas pessoas. Pessoas que estão em dificuldade, em dificuldades financeiras, em dificuldades emocionais. Quantas pessoas com essa pandemia estão em dificuldades emocionais, não sai, né? Tivemos tantos casos, né? Toda hora a ciência está mostrando aí, aumentou os casos de depressão, e nós sabemos que a depressão leva a tentativa ou até mesmo o suicídio. Porque, gente, uma coisa importante também, um dado que a gente tem que destacar dentro de tudo isso, o que é o suicídio teologicamente?
Estou falando teologicamente. Não estou entrando na parte da medicina, não estou entrando na psicologia, não estou entrando na psiquiatria, não estou entrando em outras ciências. Estou falando teologicamente. O que é o suicídio teologicamente? É a falta de esperança. Quando a pessoa perde a esperança, ela não quer viver. E qual é a nossa grande esperança? Jesus Cristo, o Evangelho. Por isso que eu tive uma aluna, que eu lecionava lá na Consolata, e ela escreveu um livro, e no livro dela ela colocou que o coração do cristão tem que ser verde. Por que tem que ser verde o coração? E já terminando, né? Espero que vocês tenham gostado de tudo que nós falamos sobre a questão do livro do Deuteronômio com a questão do documento do Papa Francisco. Então, e por que o coração do cristão tem que ser verde? O coração do cristão tem que ser verde no sentido da esperança. Nós temos que ter um coração de esperança. E mais do que ter um coração de esperança, nós temos que radiar essa esperança. E como que eu consigo radiar essa esperança? Anunciando Cristo. Mostrando às pessoas o Cristo. Mostrando às pessoas que existe uma esperança. Mostrando às pessoas que a felicidade, a plenitude está em Cristo. Que em Cristo tudo isso vai passar, mas com fé. Por isso, voltando àquela questão, como é que eu posso anunciar essa esperança às pessoas que estão passando fome, às pessoas que estão em grande dificuldade? Por isso, essa obra caritativa tão grande da nossa igreja e essa preocupação da nossa igreja em ajudar os necessitados. Então, gente, se você não tem condições de ajudar o seu irmão financeiramente, com um saco de um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, ajude o seu irmão com uma palavra. Ajude o seu irmão com um sorriso. Acolha o seu irmão. Eu li um livro, né, da minha santa de devoção, Santa Dulce dos Pobres, e eu até escrevi um artigo aí para uma revista também. E no livro dela tem lá uma frase que me chamou muita atenção. Essa frase diz o seguinte: que a irmã Dulce conseguiu transformar os espinhos em flores. Então, nós também, gente, vamos rezar, pedir a Deus, vamos nos instruir na Sagrada Escritura, para que nós também possamos transformar os espinhos do nosso irmão em flores. E qual que é o grande segredo para isso, gente? E quem ensina não sou eu, coitado de mim. São os santos, são os grandes místicos da nossa igreja. É você enxergar no seu irmão o próprio Cristo. Enquanto você não enxergar no seu irmão, principalmente na viúva, no órfão, no estrangeiro, no menor abandonado, em todos aqueles que estão no livro do Deuteronômio, tão falado por Deus, enquanto você não conseguir enxergar nesses irmãos necessitados a presença de Cristo, você não está conseguindo transmitir essa esperança cristã. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, estou aí à disposição. Eu mandei o material do encontro que nós fizemos do livro do Deuteronômio o e-mail do padre Gil. Não sei como é que ele pode fazer chegar até vocês. Semana passada eu passei o meu zap, teve uma pessoa que entrou em contato comigo e eu mandei para ela também. Se vocês quiserem, eu mando. E fique à vontade aí, gente. Se tiver alguma pergunta, algum comentário, fique à vontade. Sandra, obrigado você por ter participado. É uma grande alegria. Obrigado você, Fabiana. Uma grande alegria ter vocês aqui. A alegria é toda minha, gente. Tá? Eu, Guacira, obrigado. Os aplausos são para vocês, Guacira, não são para mim, não. Então, vamos colocar
na nossa vida, acima de tudo, Creuza, muito obrigado, o Evangelho. E vamos tentar viver, né? Eu escrevi uma revista, tá na revista, eu escrevi um artigo para uma revista, a revista Missões, saiu esse mês sobre a espiritualidade. E eu escrevi lá, né? Porque às vezes as pessoas perguntam assim: o que é a espiritualidade cristã? As pessoas fazem muito essa pergunta, né? A gente fala muito sobre espiritualidade, vamos fazer a espiritualidade, vamos fazer um momento de espiritualidade, mas afinal, como eu defino a espiritualidade cristã? E eu respondi nesse artigo, né? E de uma forma muito simples, eu gosto de ser muito simples, bem pedagógico mesmo. Boa noite, André. Eu gosto de. Ô, Toninho, obrigado você, meu amigo. Eu gosto de ser muito pedagógico e eu respondi nesse artigo que viver a espiritualidade cristã lá, o padre está falando que para vocês pedirem o material do curso, é só mandar um zap para a paróquia, tá aqui nos avisos. É só você viver aquilo que o padre Zezinho cantou e que muitos, né, que tem aí da nossa época aí, né, contemporânea a nós cantamos. Viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Então, gente, esse é o que eu desejo para vocês. Que a partir desse estudo que nós fizemos do livro do Deuteronômio, nós possamos, a cada dia mais, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Uma boa noite para vocês. Fico com Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vai ter sorteio hoje, padre, por favor, divulgue o nosso curso com o professor Fábio todas as quarta-feiras, nos grupos de nossa paróquia. Eu vou entrar em contato com o Padre Gil, vamos ver agora quais os livros que nós vamos partir, mas toda quarta-feira, com a graça de Deus, estaremos aqui reunidos, tá bom, gente? Vai ter sorteio, Padre, hoje da Sagrada Escritura. O Padre está falando que as aulas ficam gravadas no meu canal, né? Do YouTube, Fábio José Bortoni Dias. Inclusive, gente, quem puder dar uma ajudazinha lá, curtir, eu vou gravar mais aulas que... Hoje a ganhadora da Sagrada Escritura é a Neuza, tá, Neuza? Aí você procura lá na Secretaria da Paróquia, você procura lá e retira lá a Sagrada Escritura. E, por favor, leia. Leia. E se tiver dúvida, nós estamos aí à disposição. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fique com Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima quarta-feira, com a graça de Deus.